No ataque, os Estados Unidos e a Inglaterra usaram 15 bombardeiros pesados, 25 caças e lançaram 50 mísseis de longo alcance. Entre os alvos, baterias antiaéreas e a pequena força aérea do Afeganistão. Os mísseis utilizados são os Tomahawk. Eles têm alcance de mais de 2.000 quilômetros e foram lançados de submarinos e navios das frotas americana e inglesa que estão no Mar da Arábia. Uma vez sobre terra firme, os mísseis voam em baixa altitude, até atingir o alvo. Eram 8h55 da noite, horário local, quando testemunhas viram 3 grandes explosões 40 quilômetros ao norte de Cabul, a capital do Afeganistão. 2 minutos depois, a cidade ficou sem energia elétrica. Às 9h25 da noite, no Afeganistão, o quartel-general do Talibã em Kandahar foi atacado. 5 minutos depois, o presidente George Bush confirmou o início do ataque num discurso ao povo americano em Washington. Enquanto ele falava, as forças americanas destruíam o aeroporto militar de Kandahar e o Ministério da Defesa em Cabul. Às 9h46 da noite, foi a vez do bombardeio a Jalalabad, onde pelo menos 3 campos de treinamento da organização de Osama Bin Laden, a Al-Qaeda, teriam sido atingidos. Eram 5h51 da tarde em Londres, quando o primeiro-ministro Tony Blair confirmou que mísseis haviam sido disparados de submarinos britânicos. Às 10h51 da noite, no Afeganistão, foram ouvidas explosões perto do aeroporto de Mazar-e-Sharif, cidade controlada pelo Talibã. Segundo o Pentágono, os bombardeiros B-2 saíram dos Estados Unidos, fizeram voos sem escalas e levaram 16 horas para chegar ao Afeganistão. Também foram usados aviões B-1B e B-52H, que partiram da base de Diego Garcia, no Oceano Índico, a cerca de 9 horas de voo do Afeganistão. Os Estados Unidos reafirmaram hoje que não há prazo para o fim da guerra e que o objetivo é acabar com o terrorismo. Do Salão Oval da Casa Branca, o presidente Bush anunciou o início do ataque. Propositalmente não falou quando ele acaba, mas deixou claro o ânimo do governo americano, usando não um, mas 4 verbos. Nós não vamos nos cansar, não vamos desistir, não vamos hesitar e não vamos falhar. Enquanto Bush falava, com a bonita tarde em Washington aparecendo na janela, o céu do Afeganistão estava aceso com mísseis e bombas atingindo dezenas de alvos. Os ataques mostraram uma cuidadosa preparação militar coordenada entre os Estados Unidos e vários países, mas principalmente a Inglaterra, que no momento tem uma grande concentração de forças no Golfo Pérsico. Durante as últimas semanas, alvos foram identificados por forças especiais infiltradas em território do Afeganistão. A primeira onda de mísseis tinha como objetivo atingir baterias antiaéreas, usinas e centros de distribuição de eletricidade, depósitos de combustível e centros de operação do Talibã no sul do país. A segunda onda de mísseis veio acompanhada da ação de bombardeiros B-1 e B-52 e atingiu Jalalabad, pontos no norte do país e novos alvos perto de Kandahar e Kulat. Segundo o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, o ataque contra o Afeganistão vai ser longo. Ele disse que se por várias horas bombas ou mísseis não atingirem nenhum alvo, isso não deve ser interpretado como o final da ação militar. O objetivo, destruir toda a infraestrutura terrorista no país, vai ser cumprido até o fim, disse Rumsfeld. O secretário da Defesa não esclareceu se algum avião americano foi abatido durante o ataque. Pelo menos uma versão do Talibã foi de que um avião teria caído. Rumsfeld disse que não recebeu informações de ações defensivas acontecendo durante o ataque. Segundo ele, nenhum avião de combate levantou voo no Afeganistão durante as últimas horas e as baterias antiaéreas aparentemente foram silenciadas, como o Pentágono havia previsto. E uma coisa inédita aconteceu hoje. Assim que os ataques aéreos acabaram, aviões C-17 da Força Aérea Americana jogaram pacotes de ajuda humanitária em vários locais do Afeganistão. Isso marca o início de uma campanha de relações públicas da Casa Branca que corre paralela à ação militar. Aqui nos Estados Unidos, o esforço do presidente Bush é explicar ao Congresso e ao povo americano que os ataques são desenhados para evitar, na medida do possível, vítimas civis. No resto do mundo, países muçulmanos, árabes ou não, vão receber repetidas vezes a garantia da Casa Branca de que a ação é contra terroristas, não contra o Islã. No início da semana, o presidente Bush manda o secretário de Estado, Colin Powell, para a Índia e o Paquistão para explicar a ação militar.
O primeiro-ministro britânico Tony Blair disse que a coalizão contra o terror não será desmobilizada enquanto os objetivos não forem totalmente cumpridos. Os indícios de que um ataque estava para acontecer partiram do próprio Afeganistão. O primeiro sinal claro de que o ataque aconteceria hoje foi dado pelo ministro de Relações Exteriores da Aliança do Norte. Numa coletiva no Afeganistão, Abdullah disse que ele estava fechando o espaço aéreo controlado pela Aliança porque um ataque iria acontecer logo. Quando? Foi a pergunta. E ele respondeu, que horas são? No Uzbequistão, uma ex-república soviética que faz fronteira com o Afeganistão, mais aviões americanos chegaram hoje. O Uzbequistão deve ser o país próximo que irá ajudar mais os americanos nessa guerra. Várias bases russas que foram usadas entre 79 e 89 ficam a poucos quilômetros do Afeganistão. No Paquistão, o governo do país prendeu o principal líder de um partido religioso radical. A possibilidade de uma reação coordenada a um ataque contra o Afeganistão começava a ser cortada. A partir do ataque, a reação no Paquistão foi bem mais calma do que se esperava. Essa guerra anunciada, quando chegou, encontrou as pessoas tentando se informar, por rádio ou pela televisão. Mas pelo menos essa noite, o medo de uma revolta popular, de uma solidariedade ao Talibã, ainda não aconteceu tanto. Embora o governo do Paquistão tenha confirmado que o espaço aéreo paquistanês foi usado nesse ataque. Em Londres, o primeiro-ministro britânico Tony Blair disse que submarinos lança-mísseis estão fazendo parte do ataque de hoje. Os submarinos britânicos lançam mísseis Tomahawks. Tony Blair disse ainda que não sabe quanto tempo essa guerra vai durar, mas que a coalizão contra o terror não descansará até que todos os objetivos sejam atingidos por completo. E essa coalizão se mostrou rápida em apoiar os ataques. Vladimir Putin, da Rússia, e Ariel Sharon, de Israel, foram informados antes das ações começarem. Gerhard Schröder, da Alemanha, e Jacques Chirac, da França, disseram apoiar sem reservas os ataques. E vários governos da Europa, como os da Itália, da Espanha, Grécia e Turquia, estão em estado de alerta. O rei do Afeganistão, que foi deposto em 73, disse em Roma que espera que não haja vítimas inocentes nessa guerra. O Talibã, através do seu embaixador no Paquistão, Abdul Salam Zaif, condenou o ataque, chamou os americanos de terroristas e, numa rápida declaração, prometeu uma resistência do Talibã, segundo ele, até o último suspiro. No Paquistão, muitos já começam a se assanhar com uma guerra que, por enquanto, só afeta os vizinhos. Segundo informações recentes, 4 pessoas já foram mortas em Karachi, a maior cidade do Paquistão, e partidos religiosos radicais estariam convocando uma guerra contra os americanos. Mas esses partidos, embora tenham dezenas de milhares de simpatizantes, não são representativos no universo de 140 milhões de paquistaneses. No Afeganistão, o que se espera agora é uma ofensiva militar por terra por parte da Aliança do Norte, maior inimiga do Talibã. Eles estão a apenas 40 quilômetros de Cabul e, segundo testemunhas, esse ataque já começou. O repórter Pepe Escobar está em Peshawar, no Paquistão, a 40 quilômetros da fronteira com o Afeganistão. E tem outras informações. Está amanhecendo agora em Peshawar, uma cidade praticamente afegã, na fronteira praticamente do Afeganistão, com 2 milhões de refugiados, máfias de contrabando, de ópio, ex-mujahedin que lutaram contra a Rússia, e todos são pastuns, todos apoiam os talibãs. E a reação, espera-se, será inevitável ao ataque americano. O porta-voz da Aliança do Norte, que combate os talibãs no norte do Afeganistão, diz que finalmente o país vai se livrar do abraço tirânico dos talibãs e de Osama Bin Laden. Mas aqui, em Peshawar, a Roma islâmica, se pensa exatamente o contrário. Espera-se que muita gente vá entrar na Jihad, a Guerra Santa, contra os americanos. 2 horas depois do ataque, a televisão Al Jazeera do Catar exibiu um pronunciamento de Osama Bin Laden. No depoimento de 6 minutos e 20 segundos, o terrorista faz ameaças aos Estados Unidos. Com roupa de combate, um rifle ao lado, falando pausadamente ao microfone, Osama Bin Laden louvou a Deus pelos atentados terroristas de 11 de setembro. Foi Deus quem atacou a América em um dos pontos fracos dela, disse o terrorista. A América está cheia de medo, de norte a sul, do oeste ao leste. O pronunciamento do líder da organização Al-Qaeda foi divulgado pela TV Al Jazeera, do Catar, pouco depois do início dos ataques ao Afeganistão.
chamando os americanos de pecadores e o presidente George Bush de líder dos infiéis, Bin Laden disse: a América está tendo agora o gosto daquilo que nós sempre passamos. A gravação foi feita durante o dia, antes, portanto, do bombardeio. Não há nenhuma referência aos ataques de hoje. Segundo a imprensa americana, o discurso teria sido gravado logo após os atentados de 11 de setembro. Ele citou a Palestina e o Iraque, onde, segundo Bin Laden, milhões de crianças estariam sendo assassinadas sem que os infiéis, ou seja, os países ocidentais, se manifestassem. E acrescentou: quando a espada caiu sobre os Estados Unidos, eles pediram por suas crianças e por seu povo. Ao lado dele aparece Ayman al-Zawahiri, líder da organização terrorista Jihad, responsável pelo atentado que matou o presidente egípcio Anwar Sadat há 2 décadas. O egípcio al-Zawahiri é considerado o braço direito e mentor intelectual de Osama Bin Laden. Bin Laden é dono de uma fortuna avaliada em milhões de dólares, dinheiro herdado do pai, um magnata da construção civil na Arábia Saudita. Osama Bin Laden tem 44 anos. Ele é o 17º filho de uma família de 52 irmãos. Cada um herdou 300 milhões de dólares. O pai nasceu no Iêmen, era pedreiro e fez fortuna associando-se à família real da Arábia Saudita. Segundo o jornal New York Times, Osama teria sido uma criança muito religiosa e na juventude, quando se mudou para o Líbano, teria participado de orgias. Mais tarde tornou-se um muçulmano fanático. No início dos anos 90, o milionário teria multiplicado a fortuna que herdou do pai, fazendo investimentos no mundo ocidental. Além dos atentados de 11 de setembro, Bin Laden é acusado de outros atos terroristas. Ele estaria por trás do atentado ao World Trade Center em 1993. Aos atentados a 2 embaixadas americanas na África, onde morreram 224 pessoas. E ao ataque ao destroyer USS Cole, que matou 17 militares. Osama Bin Laden vive no Afeganistão desde 1996, sob proteção do Talibã. O pronunciamento de hoje foi transmitido por todas as cadeias de TV dos Estados Unidos. Ele encerrou: os Estados Unidos não terão paz até que cada pecador, até que cada israelense abandone as terras palestinas. E agora vamos a Nova York ao vivo. A repórter Zileide Silva tem outras informações. Zileide. Zeca, nós conversamos agora há pouco com o porta-voz do Departamento de Defesa. Ele disse que não vai dar informações sobre o número de ataques ao Afeganistão. Essa informação, segundo ele, só será liberada com o retorno dos bombardeiros. E essas são imagens dos aviões americanos partindo para os ataques. Elas foram liberadas agora há pouco pelo Departamento de Defesa. E mesmo sem essa informação do governo americano sobre o número de ataques, informações que vêm do Cabul, capital do Afeganistão, são de que a cidade foi atingida uma 3ª vez já na madrugada desta segunda-feira lá no Afeganistão. Já a rede de TV CNN informou que a cidade de Kandahar também teria sido atingida mais uma vez. Em Kandahar vive a liderança do Talibã. O governo americano também não confirmou se essa é a maior movimentação, a maior ação militar americana desde a Guerra do Golfo. E agora, outras informações com o repórter Marcos Lozecan, de Londres. Os ataques ao Afeganistão acabaram gerando conflitos internos dentro do país, dentro do Afeganistão, e já era de se esperar. O Talibã nunca foi uma unanimidade naquele país. A milícia fundamentalista que tomou o poder à força há 5 anos tinha muitos inimigos. Na cidade de Zaranj, cidade perto da fronteira com o Irã, a população está revoltada, preparando um levante, quer se aproveitar dessa situação para derrubar o Talibã. Por conta disso, grupos rebeldes daquela região já estão deixando os esconderijos ali pelas montanhas, indo para a cidade para se juntar com os moradores nessa tentativa de levante. Enquanto isso, no Iraque de Saddam Hussein, velho inimigo dos Estados Unidos, não podia se esperar outra resposta, outra posição que não fosse a seguinte. Saddam Hussein disse que a atitude dos Estados Unidos foi traiçoeira. Vamos agora a Washington com o repórter Luiz Fernando Silva Pinto. Ozecan, enquanto novos ataques acontecem nesse momento contra a cidade de Kandahar, os Estados Unidos preparam uma arma diferente, uma arma de propaganda.
Aviões militares vão começar a jogar rádios que funcionam a corda, não precisam nem de pilha. E a ideia é mandar um rádio para cada 1000 pessoas no Afeganistão, explicando quem está mandando comida e medicamentos para o país. As emissões vão ser feitas por estações de rádio no Paquistão e também pela Voz da América em várias línguas e em vários dialetos. Antes dos ataques de hoje no Afeganistão, uma missão final de reconhecimento foi feita por aviões americanos, sem piloto, aviões controlados à distância. Os dois modelos usados são o Predador e o Global Hawk. O Predador voa a cerca de 9.000 metros de altura, enquanto o Global Hawk tem um teto maior, 20.000 metros. Ambos têm várias câmeras transmitindo imagens ao vivo, custam cerca de 3 milhões de dólares cada e têm autonomia de voo de 24 horas. Ontem, 2 aviões de reconhecimento, pelo menos, atraíram fogo de baterias antiaéreas do Talibã e um deles pode ter sido atingido, mas isso não foi confirmado. Zeca Camargo. Por causa da guerra. Este gigante da Marinha Americana está passando pela costa do Brasil. O Nimitz saiu de Norfolk, na Virgínia, a caminho de San Diego, na Califórnia. A viagem seria bem menor se ele pudesse passar pelo Canal do Panamá. Mas o Nimitz é tão grande que ficaria encalhado. Foi a Marinha Americana que ofereceu o porta-aviões para operações conjuntas com a Marinha do Brasil. Os exercícios envolvendo helicópteros, navios e aviões já estavam programados antes dos atentados de 11 de setembro. Encontramos a tripulação do porta-aviões em alerta máximo. O atracamento em portos e as folgas estão suspensas. Ninguém sabe ao certo qual o destino final desta viagem. Conhecer o Nimitz é mergulhar numa cidade que pode abrigar até 6.000 habitantes. São quilômetros de corredores com endereços formados por um emaranhado de números. Estamos no Convés 2, caverna 200. Esta imagem dá uma ideia do gigantismo do porta-aviões. É o hangar no miolo do Nimitz, que concentra um poderio militar maior que o de muitos países. É na pista de pousos e decolagens que foi feita a história do porta-aviões. Daqui foram lançadas operações como a tentativa de resgate dos reféns americanos no Irã, em 1980, e ataques aéreos da Guerra do Golfo, em 91. É também o lugar mais perigoso. Jatos pousando e decolando em alta velocidade numa pista curta. A brigada de incêndio está sempre de prontidão. De repente, surgem os pilotos dos caças. Só pelo jeito de andar, logo se vê que eles estão no topo da hierarquia do porta-aviões. São estes homens que inspiraram o filme Top Gun, Ases Indomáveis. Nos exercícios conjuntos, os caças brasileiros pela primeira vez treinaram esta manobra num porta-aviões estrangeiro. O caça pesa 7 toneladas. Vai se aproximar do porta-aviões carregando pelo menos 1.000 litros de combustível a 250 km por hora. O porta-aviões também estará em movimento, pelo menos 50 km por hora. Por isso a margem de manobra do piloto é muito pequena. Uma falha e tudo isso aqui pode se transformar numa bomba. É uma manobra difícil. A gente tem que ter um treinamento bastante intenso para conseguir fazer isso com segurança. É nesta base da Marinha que ficam os caças AF-1, os Falcões, convocados para atuar com o Nimitz. Esses pilotos são os equivalentes brasileiros dos Top Guns. O treinamento deles é tão rigoroso quanto dos colegas americanos. No uniforme, eles levam a garantia da sobrevivência. O que você leva no colete, Eu levo Fernando? kits de sobrevivência no mar. Aqui tem uma lanterna. Lanterna. Tá ok? Eu tenho equipamento rádio aqui. Rádio. Rádio HF, eu posso comunicar emergência e passar minha posição. Você tem o teu colete aqui dentro. E aqui nessa parte também, são onde estão as boias, né? Que vão inflar. Tem comida aí? Tem comida. Aonde? Alguma parte de ração. A ração fica aqui dentro? É, fica aqui nessa. Aqui. É. A gente leva chocolate também. Para os pilotos da Marinha Brasileira, foram apenas jogos de guerra. Os tripulantes do Nimitz seguem viagem sem saber se amanhã terão que lutar de verdade. Voltamos a Nova York ao vivo com a repórter Zileide Silva.
Nova York criou um novo estágio de alerta, o Ômega Plus, pela primeira vez na história da cidade. A população deve se preparar para novas blitz, novas revistas. E algumas áreas poderão ser esvaziadas. Amanhã é feriado aqui nos Estados Unidos, Columbus Day, o dia de Cristóvão Colombo, o descobridor da América. A parada programada para as comemorações foi mantida. Começa amanhã às 11 horas aqui em Nova York. E os Estados Unidos pediram à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envie aviões para cá, aviões de vigilância antiterrorista. A Assembleia da OTAN começou ontem no Canadá, termina na próxima terça-feira e não foi interrompida por causa dos ataques ao Afeganistão. Agora de Londres, o repórter Marcos Lozecan tem outras informações. A Aliança do Norte, principal grupo de oposição ao Talibã, que conta com mais ou menos 15 mil guerrilheiros, confirmou agora há pouco que começou a ofensiva. O grupo desceu as montanhas no extremo norte do Afeganistão e cercou a cidade de Cabul, a capital. Lá, os rebeldes atacam postos militares ao redor da capital. Enquanto britânicos e americanos vêm pelo ar, os rebeldes atacam pelo chão. Eles querem naturalmente o poder, lutam há muitos anos para derrubar o Talibã, mas ainda não se sabe se os americanos vão apadrinhá-los. Os Estados Unidos já disseram que gostariam de ter no lugar do Talibã um governo de colisão com vários grupos e várias etnias que formam o Afeganistão. A aliança disse que não vai invadir Cabul enquanto os Estados Unidos não derem o sinal verde. Vamos agora a Washington com o repórter Luiz Fernando Silva Pinto. Lozecan, enquanto o céu do Afeganistão esteve aceso durante horas com os ataques militares, o céu dos Estados Unidos esteve repleto com uma presença aérea inédita, pelo menos para essa geração. Jatos de combate patrulharam dezenas de lugares no país. Estádios cheios de torcedores foram uma preocupação constante nesse domingo. E o FBI deu um alerta a departamentos de polícia de todo o país, para que eles passassem o dia em estado de alerta máximo. Além da participação direta de vários aliados. Nesse dia de ação militar, os Estados Unidos estão contando com o apoio de pelo menos 40 países que permitiram o uso do seu espaço aéreo para que essa ação acontecesse. Glória Maria. O repórter Pedro Bial está na China. De lá ele fala ao vivo. Pedro, qual foi a repercussão aí na China do ataque americano ao Afeganistão? Glória Maria, a repercussão aqui ainda não aconteceu, na verdade. Segunda-feira de manhã, 9h25 da manhã aqui na China, e as primeiras páginas dos jornais aqui, na verdade, celebram a classificação da seleção chinesa de futebol pela primeira vez para uma Copa do Mundo. A repercussão oficial, a reação oficial, foi de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, que declarou um apoio reticente aos ataques dos americanos, dizendo que toda ação militar deve ser respaldada por resoluções da ONU, dizendo que os ataques têm que ter a preocupação de não causar vítimas civis e, mais uma vez, dizendo que a China espera que a ação militar termine o mais breve possível. A China é o maior e o mais poderoso vizinho do Afeganistão, é o principal ator no teatro geopolítico desta região. E fiéis à sua tradição, os chineses acompanham aqui de forma discreta essa crise, observando o reinício do grande jogo na Ásia Central. China tem uma pequena, cerca de 500 quilômetros de extensão e tensa fronteira com o Afeganistão. Através daquela fronteira, os talibãs enviam propaganda fundamentalista dirigida aos muçulmanos, que são maioria na província fronteiriça de Xinjiang. Por isso, interessa ao governo chinês a luta contra o terrorismo. Porém, a imprensa controlada daqui dá um destaque discreto ao noticiário sobre a crise internacional. Não interessa aos chineses acirrar os ânimos internamente, nem marcar posições de apoio irrestrito aos Estados Unidos. Os chineses, como sempre, procuram oportunidades em meio à crise.
querem aproveitar este momento para melhorar a qualidade de suas relações com o Ocidente, e especialmente com os Estados Unidos. Daqui a 10 dias, uma dessas chances vai surgir aqui em Xangai. Será o encontro de cúpula reunindo 21 chefes de Estado do Acordo de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Será a primeira conversa olho no olho entre o presidente da China, Jiang Zemin, e o presidente Bush. Os chineses, se porventura vierem a dar apoio aos Estados Unidos, será de maneira velada, quase invisível. Os chineses não querem que a crise provoque uma recessão mundial, prejudicando o crescimento inacreditável, admirável da economia daqui. Os chineses não querem briga, querem fazer negócio da China. No início das suas transmissões ao vivo, Pedro Bial usou um aparelho chamado videofone. Talvez por isso você tenha estranhado a qualidade das imagens.